Você já se perguntou o que acontece com a sua alma no exato momento da morte? Você já sentiu aquela ansiedade profunda no coração ao pensar na eternidade? Talvez você tenha perdido alguém querido e se veja atormentado por perguntas às quais não consegue responder. Onde está a alma dessa pessoa agora? Ela está sofrendo? Está em paz? Ainda posso ajudá-la de alguma forma? Inscreva-se em nosso canal para não perder mais ensinamentos e orientação espiritual de Santa Faina. Nesta noite quero compartilhar com você uma das revelações mais profundas e transformadoras que o céu já deu à humanidade. Santa Fina Kowalska, a secretária da Divina Misericórdia, recebeu do próprio Cristo visões detalhadas do que acontece com as almas após a morte. Não são opiniões humanas ou teorias teológicas, são revelações diretas de Jesus, documentadas em seu diário oficial, examinadas pela Igreja e reconhecidas como experiências místicas autênticas. O que você está prestes a descobrir mudará para sempre a maneira como você vê a morte, como vive cada dia e como se prepara para a eternidade. Porque Santa Faina não viu apenas os destinos das almas. Ela testemunhou o exato momento do juízo. Ela falou com almas no purgatório, contemplou a glória do céu, e sim, ela até desceu às profundezas do inferno, guiada por um anjo. Você consegue imaginar o impacto que essas visões tiveram em seu coração? Como você se sentiria se o próprio Cristo lhe mostrasse o destino eterno que aguarda cada alma humana? Feche os olhos por um momento e imagine esta cena comigo. Você está deitado em seu leito de morte e de repente sente sua alma se separando do corpo. O que você acha que acontece nesse exato instante? A escuridão? A luz? A medo? Ou a paz? Santa Fina teve o privilégio de receber revelações sobre esse momento crucial. E o que Cristo lhe mostrou vai deixá-lo sem fôlego. Em seu diário, Santa Fina escreveu que Jesus lhe revelou como, no momento da morte, toda alma enfrenta um juízo imediato. Não um juízo adiado para o fim dos tempos, mas um encontro instantâneo com Cristo Juiz. Você consegue imaginar esse momento? Sua vida inteira passando diante dos olhos de Jesus. Cada pensamento, cada palavra, cada ação, pesados na balança da justiça e da misericórdia divinas. Santa Fina viu como algumas almas se aproximavam desse momento com confiança, enquanto outras tremiam de terror. O que faz a diferença? O que determina se uma alma enfrenta esse encontro com paz ou com angústia? Cristo disse a Santa Faina algo que deveria nos fazer refletir profundamente. A alma que confia na minha misericórdia é a mais feliz. Isso não são apenas palavras bonitas. São a chave para entender como funciona o juízo divino. Quando uma alma viveu confiando na misericórdia de Jesus, cultivando essa confiança por meio da oração, dos sacramentos e de atos de amor, a morte deixa de ser inimiga e se torna uma porta para a glória. Mas quando uma alma viveu no orgulho, no pecado, recusando a graça e a misericórdia, esse mesmo momento se torna o início de seu tormento eterno. Você já pensou em qual categoria sua alma se enquadraria se a morte o surpreendesse hoje? A coisa mais marcante que Santa Faina aprendeu é que Deus não condena as almas. As almas se condenam. Em sua visão do inferno, ela descobriu que a maioria das almas de lá são aquelas que não acreditavam que o inferno existisse. Você percebe a terrível ironia? O próprio ato de negar a realidade eterna é o que leva a experimentá-la em sua forma mais dolorosa. Cristo não força ninguém para o inferno. O inferno é a escolha final de almas que preferem seu orgulho à misericórdia dele. Mas aqui está a esperança que deve encher seu coração. Até o último momento, até o derradeiro suspiro, a misericórdia de Deus está disponível. A pergunta é: você está disposto a confiar nessa misericórdia ou o orgulho o impedirá do abraço que poderia salvar sua alma? O que você imagina quando pensa em Jesus como juiz? Talvez uma figura severa, inflexível, pronta para condenar. Santa Faustina descobriu algo completamente diferente, algo que transformou para sempre sua compreensão da justiça divina. Em seus encontros místicos com Cristo, ela aprendeu que aquele que nos julgará
é o mesmo que morreu por nós na cruz. Você consegue abarcar a profunda verdade dessa realidade? Jesus revelou a Santa Fina que sua misericórdia é maior que toda a miséria humana. Ele lhe disse diretamente: minha misericórdia é maior que a tua miséria e a do mundo inteiro. Quem mediu a minha bondade? Por ti desci do céu à terra. Por ti permiti que me pregassem na cruz. Por ti permiti que meu sagrado coração fosse aberto por uma lança e abri para ti uma fonte de misericórdia. Essas não são as palavras de um juiz austero, mas de um amante que deu tudo pela salvação das almas. Ao ouvir essas palavras, o que você sente em seu coração? Consegue perceber o amor infinito que pulsa em cada sílaba? Mas aqui está o que Santa Faina aprendeu e que deveria ao mesmo tempo consolar e desafiar você. A misericórdia de Deus, embora infinita, requer uma resposta da alma humana. Não é uma salvação automática que ignore a liberdade humana. Cristo lhe disse: eu não posso ajudar uma alma que não confia em mim e não aproveita minhas graças. Você vê a bela e terrível responsabilidade que temos? Deus oferece misericórdia, mas precisamos abrir o coração para recebê-la. Devemos escolher confiar em vez de duvidar, humilhar-nos em vez de permanecer orgulhosos, confessar em vez de esconder nossos pecados. Santa Fina também recebeu a revelação de que existem almas que, mesmo diante da misericórdia divina, escolhem rejeitá-la. Em uma de suas visões, ela viu como algumas almas, mesmo no momento da morte, viravam as costas à luz de Cristo e escolhiam a escuridão da separação de Deus. Isso não ocorreu porque Deus as abandonou, mas porque preferiram seu pecado à graça dele. Você já se perguntou por que alguém faria tal escolha? É porque o orgulho pode enraizar-se de tal modo no coração humano que a alma prefere ter razão em sua rebeldia a ser salva pela graça. Isso deveria nos levar a examinar nosso próprio coração. Existem áreas onde o orgulho nos impede de nos entregarmos plenamente à misericórdia de Deus. Agora chega o momento em que precisamos encarar a verdade completa sobre o destino eterno. Santa Fainina, por meio de suas visões místicas, foi mostrada aos 3 destinos possíveis para cada alma humana após a morte. Não como conceitos teológicos distantes, mas como lugares reais que ela visitou, onde falou com almas e testemunhou seus estados. Você está preparado para ouvir o que ela descobriu? Está pronto para entender para onde sua própria alma pode estar se dirigindo? O primeiro destino que Santa Fainina viu foi o céu. Em seu diário, ela o descreve como uma felicidade tão grande que não pode ser descrita. Mas não foi apenas a ausência de sofrimento que a impressionou, foi a presença avassaladora do amor. Ela viu como as almas no céu não desfrutam apenas de sua própria felicidade, mas se alegram com a felicidade de todos os outros. É uma comunhão de amor tão perfeita que a alegria de cada alma multiplica a alegria de todos. Quando você pensa no céu, é isso que imagina? Um lugar onde o amor é tão completo que não há espaço para inveja, competição ou tristeza. Santa Faina viu que as almas de lá tinham uma coisa em comum. Confiaram completamente na misericórdia de Deus durante a vida terrena. O segundo destino foi o purgatório. E aqui, Santa Fina recebeu revelações que deveriam comover todo o coração católico. Ela foi guiada por seu anjo da guarda a um lugar enevoado, cheio de fogo, e nele uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezam com grande fervor, mas de forma ineficaz por si mesmas. Somente nós podemos ajudá-las. Você consegue imaginar a angústia dessas almas? Elas estão salvas, sim, mas precisam ser purificadas antes de entrar no céu. Santa Fina aprendeu que essas almas sofrem silenciosamente, mas com imensa esperança, porque sabem que seu sofrimento tem um fim. E esse fim é a glória eterna. O que ela descobriu e que deveria inspirar você é que nossas orações na terra podem lhes trazer imenso alívio e até libertação. Se você se sente tocado por essas revelações e deseja ajudar as almas do purgatório, escreva nos comentários: eu rezo pelas almas do purgatório. E inscreva-se no canal clicando no sino para receber mais ensinamentos espirituais
que podem transformar sua eternidade. O terceiro destino foi o inferno, e aqui, Santa Faina recebeu uma das visões mais impactantes registradas no misticismo cristão. Guiada por um anjo, ela desceu aos abismos do inferno. É um lugar de grande tormento, quão extraordinariamente extenso ele é. Mas o que mais a chocou não foi o sofrimento físico, e sim a realidade espiritual. Notei uma coisa: a maioria das almas de lá são as que não acreditavam que o inferno existia. A ironia trágica deveria fazer todos nós tremermos. As almas estão no inferno, em parte porque se recusaram a acreditar em sua realidade. Viveram como se suas escolhas não tivessem consequências eternas, e agora enfrentam essas consequências para sempre. Mas mesmo nessa visão terrível, Santa Faina aprendeu algo que deveria nos encher de esperança e urgência. O inferno não é o desejo de Deus para nenhuma alma. Jesus lhe disse: "Eu te envio a toda a humanidade com a minha misericórdia. Eu não quero punir a humanidade dolorida. Eu desejo curá-la, abraçá-la ao meu coração misericordioso." Isso significa que cada alma que você encontra, cada pessoa que você vê, cada pecador que você percebe, ainda tem a oportunidade de salvação. A pergunta que deveria arder em seu coração é: o que estou fazendo para ajudar as almas a evitarem essa tragédia eterna? Como estou vivendo e compartilhando a misericórdia que pode salvá-las? Você já tentou imaginar como seria ver Deus face a face? Santa Fina recebeu lampejos da glória celeste que a deixaram tão transformada que ela mal conseguia voltar às preocupações terrenas. O que ela viu lá deveria acender em seu coração um desejo ardente de viver cada momento de sua vida, orientado para esse destino eterno. Você está pronto para entender o que aguarda as almas que confiam completamente na misericórdia divina? Em suas experiências místicas, Santa Faina descreveu o céu não como um lugar de ruas de ouro ou pedras preciosas, mas como um estado de amor perfeito. Ela escreveu: "O que experimentei e vi não posso descrever, mas sei que toda a descrição que eu pudesse dar seria apenas uma pálida sombra do que realmente vi. A glória do céu não diz respeito apenas à ausência de sofrimento, trata-se da presença avassaladora de Deus. Imagine seu coração tão cheio de amor que não há espaço para tristeza, medo ou carência. Imagine saber, com absoluta certeza, que você é completamente amado, completamente aceito, completamente em casa." Foi isso que Santa Fina vislumbrou, e isso a deixou com tanta saudade que a vida terrena pareceu uma sombra. O que particularmente comoveu Santa Fina foi descobrir que, no céu, as almas não desfrutam apenas de sua própria felicidade. Alegram-se com a felicidade de todos os outros. Não há inveja, não há competição, não há sentimento de que a alegria do outro diminui a sua. Em vez disso, o amor é tão perfeito que a felicidade de cada alma multiplica a felicidade de todos. Você consegue imaginar tal estado? Um lugar onde sua maior alegria vem não do que você recebe, mas do amor que pode dar e do amor que vê os outros receberem. Essa é a comunhão dos santos em sua expressão mais plena. E Santa Faina viu que as almas se preparam para essa realidade, aprendendo a amar de forma abnegada aqui na Terra. Mas aqui está o que deveria ao mesmo tempo confortar e desafiar você. Santa Faina aprendeu que as almas no céu tinham uma coisa em comum durante a vida terrena. Confiaram completamente na misericórdia de Deus. Não eram necessariamente as mais externamente religiosas ou as mais visivelmente bem-sucedidas em termos mundanos. Eram almas que, diante de sua própria pecaminosidade e fraqueza, lançaram-se completamente nos braços da misericórdia divina. Viveram a oração que Santa Fina tornou famosa: "Jesus, eu confio em vós." Essa confiança não era apenas uma crença intelectual, mas uma realidade vivida que moldou cada decisão, cada resposta ao sofrimento, cada momento de sua existência. A coisa mais bela que Santa Faustina descobriu sobre o céu é que ele começa aqui na Terra para as almas que vivem em união com Deus. Ela experimentou momentos de comunhão tão profunda com Cristo que sentiu estar já saboreando a vida eterna. Isso deve lhe dar imensa esperança. Você não precisa esperar até a morte para começar a experimentar a alegria do céu.
Toda vez que você confia na misericórdia de Deus, toda vez que escolhe o amor em vez do egoísmo, toda vez que entrega sua vontade a dele, você já está participando da vida do céu. A pergunta que deveria arder em seu coração é: estou vivendo de um modo que me prepara para essa glória eterna? Estou cultivando a confiança e o amor que me permitirão entrar nessa comunhão perfeita? E se eu dissesse que, agora mesmo, enquanto falamos, há almas que morreram na graça de Deus, mas estão experimentando intenso sofrimento porque ainda precisam de purificação antes de entrar no céu? Santa Faina recebeu acesso extraordinário ao estado dessas almas, e o que ela aprendeu deveria mover todo o coração cristão à ação imediata. Você está preparado para entender a realidade do purgatório pelos olhos de alguém que o visitou de fato? O primeiro encontro de Santa Faina com as almas do purgatório veio por uma visão em que seu anjo da guarda a conduziu a um lugar enevoado cheio de fogo, e nele uma multidão de almas sofredoras. Mas o que a impressionou de imediato não foi apenas o sofrimento delas, foi a esperança. Essas almas, ela percebeu, tinham certeza de sua salvação, mas precisavam ser purificadas antes de poder entrar no amor perfeito do céu. Consegue imaginar essa mistura de sofrimento e esperança? Elas sabem que verão Deus, mas primeiro precisam ser limpas de todo apego ao pecado, de toda imperfeição que impediria o pleno recebimento do amor divino. O que Santa Faina descobriu, e que deveria tocá-lo profundamente, é que essas almas rezam com grande fervor, mas de modo ineficaz por si mesmas. Só nós podemos ajudá-las. Você entende a profunda responsabilidade que isso coloca sobre cada católico vivo? Essas almas que já não podem merecer nada por si dependem inteiramente de nossas orações, sacrifícios e missas oferecidas por seu alívio. Santa Fina aprendeu que uma única missa oferecida por uma alma do purgatório pode trazer mais alívio do que anos de seu próprio sofrimento. Quando você vai à missa, lembra-se de oferecê-la por essas almas esquecidas? Quando você reza o rosário, pensa nas almas que anseiam por sua intercessão? Uma das revelações mais comoventes que Santa Faina recebeu foi ver como as almas no purgatório sofrem dois tipos de dor: a dor de ausência, estar separadas da visão de Deus, e a dor de sentido, o fogo purificador que limpa seus apegos. Mas o que ela aprendeu, e que deveria ao mesmo tempo consolá-lo e motivá-lo, é que essas almas sofrem com perfeita resignação, porque entendem a justiça e o amor por trás de sua purificação. Elas não desejariam entrar no céu impuras, porque sabem que qualquer resquício de egoísmo ou apego impediria que desfrutassem plenamente do amor perfeito que as espera. Mas aqui está o que deveria enchê-lo de urgência e esperança. Santa Fina aprendeu que as orações e os sacrifícios dos vivos podem reduzir dramaticamente o tempo que as almas passam no purgatório. Foi-lhe mostrado como uma simples oração, um pequeno sacrifício, até a oferta das lutas diárias, podem trazer imenso alívio a essas almas. Mais ainda, ela aprendeu que as almas libertas do purgatório por nossas orações tornam-se nossos mais agradecidos intercessores no céu. Você já pensou em quantas almas podem estar rezando por você agora, porque alguém, talvez gerações atrás, ofereceu orações por sua libertação? Esse é o belo mistério da comunhão dos santos, e Santa Fainina o experimentou como uma realidade viva que deveria transformar a maneira como pensamos sobre a morte e a oração. Você está preparado para encarar uma das verdades mais difíceis que foi mostrada a Santa Fina? Em suas experiências místicas, ela recebeu uma visão do inferno tão terrível que escreveu: "O que vi foi tão horrível que eu teria morrido de terror se não fosse sustentada pelo poder de Deus." Mas por que Cristo lhe mostrou essa realidade horrível? Porque, como ela aprendeu, o amor às vezes precisa alertar sobre as consequências. Se você realmente ama alguém, não o avisa quando ele caminha em direção a um precipício? Santa Faina descreveu ter sido conduzida por um anjo aos abismos do inferno. É um lugar de grande tormento. Quão extraordinariamente extenso ele é! Mas o que mais a impressionou não foram as descrições físicas de fogo e sofrimento.
foi a realidade espiritual da separação total de Deus. Ela viu almas que escolheram, de maneira definitiva e final, rejeitar a misericórdia de Deus. Não eram almas que cometeram um único pecado terrível, mas almas que viveram e morreram num estado de rebelião fundamental contra o próprio amor. Você consegue imaginar a tragédia de uma alma que prefere sua própria vontade ao amor de Deus, mesmo quando essa escolha leva ao sofrimento eterno? A revelação que deveria abalar toda a alma em seu núcleo é o que Cristo disse a Santa Faina sobre por que as almas estão no inferno. Notei uma coisa: a maioria das almas de lá são as que não acreditavam que o inferno existia. Você vê a terrível ironia? A própria recusa em acreditar nas consequências eternas é parte do que leva a experimentá-las. Essas almas viveram como se suas escolhas não importassem eternamente, como se o pecado não tivesse efeitos duradouros, como se os alertas de Deus fossem ameaças vazias. Morreram como viveram, recusando levar a sério a realidade espiritual. Você leva a sério a realidade espiritual? Você vive como se suas escolhas tivessem consequências eternas? Mas mesmo nessa visão aterradora, Santa Fina aprendeu algo que deveria nos encher de urgência e esperança. O inferno não é o desejo de Deus para nenhuma alma. Antes de lhe mostrar o inferno, Cristo lhe disse: Eu te envio a toda a humanidade com a minha misericórdia. Eu não quero punir a humanidade dolorida, mas desejo curá-la, abraçá-la ao meu coração misericordioso. Isso significa que cada alma que você encontra hoje ainda tem oportunidade de salvação. Cada pessoa que parece perdida no pecado ainda tem acesso à misericórdia que pode salvá-la. As almas que Santa Fina viu no inferno não estavam lá porque Deus as abandonou, mas porque, em última análise, escolheram abandonar a Deus. Isso deveria acender em seu coração um santo temor por sua própria alma e um ardente desejo de ajudar outros a evitar essa tragédia eterna. O que deveria comovê-lo mais profundamente é que a Santa Fina foi mostrado o inferno não para aterrorizar, mas para motivar. Cristo quer que as almas entendam a realidade da perda eterna, para que escolham o ganho eterno. Ele quer que vejamos as consequências de rejeitar a misericórdia, para que abracemos a misericórdia. Toda vez que você for tentado a pecar, lembre-se do que Santa Faina viu. Toda vez que você encontrar alguém vivendo em pecado grave, lembre-se de que essa pessoa caminha para o abismo que ela testemunhou. A pergunta que deveria arder em seu coração é: o que estou fazendo para ajudar as almas a evitar esse destino? Como estou vivendo e compartilhando a misericórdia que poderia salvá-las da perda eterna? Você já se perguntou se suas orações realmente fazem diferença na eternidade? Santa Fina aprendeu algo que deveria revolucionar a maneira como você pensa sobre cada rosário que reza, cada missa a que assiste, cada pequeno sacrifício que oferece. Ela descobriu que nossas orações terrenas têm o poder de alterar dramaticamente o destino eterno e a condição das almas. Você está pronto para entender o incrível poder espiritual que repousa em suas mãos? Por meio de suas experiências místicas, Santa Fina aprendeu que a oração cria uma ponte entre a terra e a eternidade. Quando ela rezava pelas almas do purgatório, podia de fato ver o alívio que suas orações lhes traziam. Cristo lhe mostrou como uma única missa oferecida por uma alma sofrente podia trazer mais conforto do que anos de sua própria purificação. Imagine a alegria de uma alma no purgatório ao sentir de repente o bálsamo refrescante de sua oração em meio ao fogo purificador. Santa Fina viu como essas almas incapazes de se ajudar dependem inteiramente de nossa intercessão. Quando você reza pelos falecidos, não está apenas dizendo belas palavras, você está participando de sua libertação. Mas as revelações de Santa Faina sobre a oração vão ainda mais fundo. Cristo lhe ensinou que orações pelos pecadores podem, de fato, impedir que almas vão para o inferno. Ela recebeu a revelação de que seus sofrimentos e orações foram instrumentais na conversão de muitas almas que, de outro modo, teriam se perdido para sempre. Você consegue imaginar o poder dessa realidade? Suas orações hoje podem ser a graça que tocará um coração endurecido amanhã. Seu sacrifício nesta manhã
pode ser a misericórdia que salvará uma alma da condenação eterna nesta noite. Jesus disse a Santa Fina: por tuas orações e sacrifícios, salvas mais almas do que um missionário por seus ensinamentos e sermões. O que deveria enchê-lo de admiração e responsabilidade é a descoberta de Santa Faina de que as almas que ajudamos por nossas orações tornam-se nossos intercessores mais poderosos no céu. Ela aprendeu que as almas libertas do purgatório por nossas orações jamais esquecem seus benfeitores. Elas passam a eternidade rezando por aqueles que as ajudaram em sua necessidade. Isso cria um ciclo belo. Suas orações ajudam almas a chegarem ao céu, e essas almas então rezam por sua salvação e santificação. Você percebe como a comunhão dos santos se torna uma realidade viva quando você leva a sério seu papel de intercessor? A revelação mais prática que Santa Fina recebeu sobre a oração foi o poder do terço da Divina Misericórdia para as almas moribundas. Cristo lhe prometeu: quando rezarem este terço na presença do moribundo, eu me colocarei entre meu Pai e a pessoa agonizante, não como o juiz justo, mas como o Salvador misericordioso. Pense na promessa incrível contida nestas palavras. Toda vez que você reza o terço por alguém que está morrendo, você está invocando a misericórdia de Cristo no momento mais crucial de sua existência. Você já considerou manter uma lista de pessoas gravemente enfermas ou idosas e rezar regularmente o terço por sua salvação eterna? Esse pode ser o trabalho mais importante que você fará, ajudando almas a atravessar com segurança para a eternidade pelo poder da oração. E se eu dissesse que toda vez que você se aproxima do sacramento da confissão ou recebe a Sagrada Comunhão, você está afetando diretamente seu destino eterno? Santa Fina recebeu revelações sobre os sacramentos que deveriam transformar a maneira como você pensa sobre cada ida ao confessionário e cada comunhão recebida. Eles não são apenas rituais religiosos, são portas de misericórdia que podem determinar onde você passará a eternidade. Cristo revelou a Santa Fina que o sacramento da confissão é o caminho mais direto para a sua misericórdia. Ele lhe disse: quando vais à confissão, a esta fonte da minha misericórdia, o sangue e a água que jorraram do meu coração descem sempre sobre a tua alma e a enobrecem. Mas aqui está o que deveria comovê-lo profundamente. Santa Fina aprendeu que muitas almas perdem a salvação simplesmente porque se recusam a confessar seus pecados com humildade e contrição. O orgulho as afasta justamente do sacramento que poderia salvá-las. Quando foi a última vez que você fez uma confissão bem feita? Há pecados que você tem escondido de Deus por vergonha ou orgulho? A Eucaristia, Santa Fina descobriu, é a fonte de toda a força para a jornada da alma rumo à eternidade. Ela escreveu: todo o bem que há em mim vem da Sagrada Comunhão. Devo tudo a ela. Sinto que esse fogo sagrado me transformou completamente. Mas Cristo também lhe mostrou como muitas almas recebem a comunhão indignamente, sem a devida preparação ou reverência. Ele lhe disse: recebo mais desgosto das almas que me recebem indignamente do que daquelas que cometem os maiores pecados. Isso deveria levá-lo a examinar o coração antes de cada missa. Você está recebendo Jesus com o amor e a reverência que ele merece? O que Santa Faina aprendeu, e que deveria revolucionar sua compreensão, é que os sacramentos não são apenas benefícios pessoais. Eles afetam todo o corpo místico de Cristo. Quando você recebe os sacramentos dignamente, você não apenas purifica sua alma, mas também traz graça para toda a Igreja, incluindo as almas do purgatório. Quando os recebe indignamente ou os negligencia, você não apenas fere sua própria alma, mas priva o corpo místico das graças de que necessita. Você percebe como sua vida sacramental afeta não apenas sua própria eternidade, mas o bem eterno de incontáveis outras almas? A revelação mais poderosa que Santa Fina recebeu sobre os sacramentos é sua conexão com o momento da morte. Cristo lhe mostrou que as almas que viveram uma vida sacramental, confessando-se regularmente e recebendo a comunhão com devoção, enfrentam a morte com confiança,
porque construíram um relacionamento com a misericórdia divina ao longo da vida. Mas as almas que negligenciaram os sacramentos enfrentam a morte com terror, porque não têm familiaridade com a misericórdia de que de repente necessitam. Os sacramentos são como uma ponte que você constrói ao longo da vida para cruzar com segurança para a eternidade. Você está construindo essa ponte com cada confissão e comunhão? Ou está deixando para o último momento, quando pode ser tarde demais? Como sua vida mudaria se você realmente acreditasse que tudo o que faz hoje tem consequências eternas? Santa Faina viveu com uma consciência tão vívida da eternidade que cada momento se tornou uma oportunidade de ganhar ou perder graça. Suas visões místicas do céu, do purgatório e do inferno não foram apenas experiências de que ela se lembrava. Eram realidades que moldavam cada decisão, cada palavra, cada pensamento. Você está pronto para aprender a viver com a mesma perspectiva eterna? Santa Fainina descobriu que a chave para viver com a eternidade em vista é desenvolver o que ela chamou de oração contínua. Não necessariamente dizer orações o tempo todo, mas manter uma consciência da presença e da misericórdia de Deus em toda a atividade. Ela aprendeu que até as tarefas mais ordinárias podem se tornar atos de amor que merecem recompensa eterna. Quando você lava a louça, quando trabalha, quando lida com pessoas difíceis, pode oferecer esses momentos a Deus como orações pelas almas. Santa Fina viu como essas pequenas ofertas da vida diária podem, de fato, resgatar almas do purgatório e até impedir que almas vão para o inferno. O que deveria transformar sua rotina diária é a revelação de Santa Faina sobre o poder do sofrimento oferecido com amor. Cristo lhe mostrou que sacrifícios voluntários e a aceitação paciente de sofrimentos involuntários podem obter graças imensas para a salvação das almas. Cada dor de cabeça que você oferece a Deus, cada momento de fadiga que você une à paixão de Cristo, cada decepção que você aceita com confiança, torna-se uma oração que ecoa na eternidade. Santa Fina aprendeu que as almas no céu viviam agradecendo continuamente a Deus pelas pessoas na terra cujos sofrimentos ocultos ajudaram a garantir sua salvação. A maneira mais prática que Santa Fina aprendeu para viver com a eternidade em vista foi por meio da prática da oração das 3 horas. Cristo lhe disse: às 3 horas, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e se for por um breve momento apenas, mergulha na minha paixão, particularmente no meu abandono no momento da agonia. Essa prática diária a conectava ao exato momento em que Cristo conquistou misericórdia para todas as almas. Ao parar todos os dias às 15 horas para rezar pelas almas, você participa da própria obra de salvação. Você está disposto a colocar um alarme para lembrar-se de rezar nessa hora santa? Mas talvez o aspecto mais transformador de viver com a eternidade em vista seja como isso muda seus relacionamentos com os outros. Santa Faina via cada pessoa que encontrava como uma alma destinada, ou à glória eterna ou à perda eterna. Isso a fazia tratar todos com imensa compaixão e urgência. Ela não podia ser indiferente a ninguém, porque sabia que o destino eterno deles estava em jogo. Você consegue imaginar como seriam diferentes suas interações se você realmente visse cada pessoa como alguém cuja alma você pode ajudar a salvar ou perder? Cada ato de bondade se torna uma oportunidade de refletir a misericórdia de Deus. Cada palavra dura se torna um obstáculo potencial à salvação de alguém. Quando você vive com a eternidade em mente, não existem momentos sem importância, nem pessoas sem importância. Chegamos ao momento da verdade última. O momento em que tudo o que descobrimos juntos sobre o destino eterno das almas se torna pessoal para você. As revelações de Santa Fina não foram dadas apenas para nos informar sobre o que acontece após a morte. Foram dadas para nos ajudar a fazer as escolhas certas enquanto ainda temos tempo, agora. Neste exato momento, você está moldando o seu destino eterno. A pergunta que deveria arder em seu coração é: que escolha estou fazendo?
Diante de você estão os mesmos 3 caminhos que Santa Faina viu em suas visões. Há o caminho do céu, reservado às almas que confiam completamente na misericórdia divina e vivem essa confiança amando a Deus e ao próximo. Há o caminho pelo purgatório, para as almas que morrem na graça de Deus, mas ainda precisam de purificação dos apegos ao pecado. E há o caminho do inferno, escolhido por almas que, em última instância, rejeitam a misericórdia de Deus e preferem a própria vontade ao amor dele. Em qual caminho você está agora? Mais importante, qual caminho você escolhe trilhar a partir deste momento? A bela verdade que Santa Faina aprendeu é que nunca é tarde para mudar de caminho enquanto você ainda está vivo. Cristo lhe disse: mesmo que uma alma fosse como um cadáver em decomposição e humanamente não houvesse esperança de restauração, nem tudo estaria perdido. O milagre da misericórdia divina restaura essa alma por inteiro. Não importa quais pecados pesem sobre sua consciência, não importa o quão longe você se sinta de Deus, não importa quantas vezes tenha falhado, a misericórdia divina ainda está disponível para você. Mas, e isto é crucial, a misericórdia precisa ser escolhida, precisa ser confiada, precisa ser abraçada com humildade e amor. Você está disposto a fazer essa escolha? O que deveria enchê-lo de urgência e esperança é a revelação de Santa Fina de que Deus deseja salvar toda a alma. Ela aprendeu que Cristo sofre mais com as almas que se perdem do que essas almas sofrem no inferno, porque o amor dele por elas jamais acaba, mesmo quando elas o rejeitam para sempre. Isso significa que Deus espera, agora mesmo, que você escolha a misericórdia. Ele não está esperando para condená-lo. Ele está esperando para abraçá-lo. Cada batida do seu coração é outra oportunidade de se voltar para ele. Cada respiração é outro dom de tempo para escolher a salvação. Mas o tempo não é infinito, e virá o momento da morte, quando seu destino eterno estará fixado para sempre. A escolha diante de você é simples, mas profunda. Você confiará em Jesus como Santa Faina fez? Viverá cada dia com a oração: Jesus, eu confio em vós, não só nos lábios, mas nas ações? Abraçará os sacramentos como portas de misericórdia? Rezará pelas almas que ainda lutam na terra e pelas almas que estão sendo purificadas no purgatório? Viverá com a eternidade em vista, vendo cada momento como uma oportunidade de escolher o céu? Ou continuará vivendo como se esta vida fosse tudo o que existe? Como se suas escolhas não importassem eternamente? Como se você pudesse adiar a decisão pela misericórdia para um futuro que talvez nunca chegue? As almas que Santa Fina viu no inferno pensavam todas que tinham mais tempo. Todas acreditavam que poderiam escolher a misericórdia depois, mas o depois nunca veio, e agora sua escolha está fixada para sempre. Não deixe que essa seja a sua história. Escolha a misericórdia agora. Escolha a confiança agora. Escolha Jesus agora.